A paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queria trazer uma mensagem nessa noite. Que seja o Senhor falando no teu coração. Que seja o Senhor visitando o seu lar, a sua família. Que seja o Senhor tocando nesse momento. Porque somente o Senhor é o que tem poder de tocar nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Queria deixar uma mensagem nessa noite que está em Salmos 147, versículo 11. Que diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento, irmãos, nós estamos passando por uma situação muito difícil. Pelo menos na minha vida, eu não me recordo de ter vivido um momento tão difícil, onde o mundo inteiro praticamente está parando. Alguns já pararam, ou alguns estão parando. Um momento tão difícil, onde nós encontramos as ruas vazias, onde nós encontramos os hospitais cheios, nós encontramos supermercados, brigas no supermercado por conta de compras, uma dificuldade tremenda para todos, muitos falando sobre a economia, muitos falando sobre a doença, cada um falando daquilo que se convém, daquilo que está achando, e uma dúvida tremenda para todos nós, porque nós não sabemos qual decisão tomar, para onde ir, o que fazer. Às vezes nós ficamos preocupados com uma coisa ou com outra, e até muitas vezes o medo tem tentado bater a nossa porta para tentar nos confundir, para tentar abalar a nossa fé. Mas irmãos, esse momento que eu falo para você, esse momento não é momento de ter medo, esse momento não é momento de parar, esse momento é um momento de você acreditar, é um momento de você ter fé naquilo que Deus faz, ter fé no Deus que você serve. Porque, irmãos, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para agir em favor das nossas vidas. Porque se nós pararmos para olhar a Bíblia, nós iremos encontrar diversas crises. Pessoas passando por crises difíceis, mas muitos, aqueles que conseguiram a vitória, aqueles que conseguiram enfrentar e conseguiram ter fé nesse momento tão difícil, aqueles que conseguiram acreditar num momento tão difícil, foi aqueles que venceram. Porque o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona em meio à crise. Porque o Senhor é bom para fazer. O Senhor é maravilhoso. Ele cuida das nossas vidas. Que você possa estar na sua casa nesse momento e possa aprender, entender, compreender. Porque o Senhor é aquele que cuida da sua vida. O Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que está à frente da sua vida. Não deixe o mal tentar agir na sua casa, no seu lar, na sua família. Ore ao Senhor, expulse todo o mal. Fala: Senhor, eu não aceito na minha vida, na minha família, no meu lar, nenhum espírito de medo, de derrota, porque eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a um Deus todo-poderoso que faz todas as coisas. Irmãos, se posicione, se coloque como servo, se coloque como cristão. Leia a Bíblia, busque na palavra o que os profetas, o que os cristãos faziam em momento de crise. Eles oravam, eles clamavam a Deus, eles buscavam a presença do Senhor. Então, nesse momento tão difícil, que nós possamos acreditar, que nós possamos entender e lembrar: o Senhor cuida de nós em meio às crises. O Senhor cuida de nós em meio às dificuldades. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre a vida de um jovem, que ele, em meio a uma crise, uns acham que não, outros acham que sim, mas eu entendo que o país dele estava vivendo uma crise. Queria falar um pouquinho sobre Davi, porque Davi, quando ele chegou para ali, para entregar a comida aos seus irmãos, ele viu o filisteu Golias. Para a nação deles, ele estava em crise, porque eles não conseguiam enfrentar os filisteus. Eles eram zombados, eles tiravam sarro deles, porque eles não conseguiam enfrentar o filisteu. Eles não conseguiam enfrentar Golias. Isso trata de uma crise, de um momento difícil, de um momento que você não vê saída, você não sabe o que fazer. Mas Davi, irmãos, ele nos ensina muito, ele nos ensina o que fazer, ele nos mostra o que nós devemos fazer em meio a situações difíceis, em meio às dificuldades. Amém? Glórias a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém, irmãos?
O que Davi está falando aqui para nós? Nesse momento tão difícil, nós temos que nos apegar ao Senhor e saber, falar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito que essa crise venha se instalar na minha casa, eu não aceito que essa crise venha se instaurar no meu trabalho, mas Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor é aquele que vai à frente das nossas vidas, o Senhor é aquele que vai à frente de todas as coisas. Irmãos, Davi nos ensina aqui a nos posicionarmos, Davi nos ensina a acreditarmos, porque é só o Senhor que pode fazer. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, somente o Senhor pode nos ajudar. Mas se nós não clamarmos a Ele, como Deus vai fazer? Se nós não acreditarmos que o Senhor pode fazer, como que Deus vai agir? Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar em meio à crise. Amém? Porque foi isso que Davi fez. Ele se colocou, ele se posicionou e Deus agiu em favor da vida dele. Amém? Essa é a primeiro ensinamento que Davi nos traz. Tem outro ensinamento que ele também nos traz. No momento que eles estavam vivendo alegria e depois já se transformou em tristeza. Eles estavam vindo de uma batalha onde eles tinham ganhado, onde eles vinham felizes, porém quando eles olharam para a cabana deles, quando eles olharam para onde eles dormiam, onde eles viviam ali, eles viram tudo queimado, tudo destruído, tudo vazio. As mulheres deles não estavam lá, os filhos das famílias não estavam lá, estava tudo queimado. Nesse momento eles se desesperaram também, eles olharam e pensaram, o que aconteceu? Tudo tinha sumido, as joias, as famílias, tudo tinha sumido. Ali se estabeleceu de alegria, passou para um momento de crise. A Bíblia nos fala que eles choraram muito, choraram tanto que chegou um momento que eles falaram, vamos apedrejar a Davi. E aí eu vejo Davi em mais um momento de crise na vida dele, passando por mais um momento de dificuldade. E ele nos ensina o que fazer, qual decisão tomar. O que Davi fez no meio da crise? Davi chegou, pegou a capa sacerdotal e orou ao Senhor. Vamos ver na Bíblia? Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, diz assim, então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Davi, em meio à luta, em meio a uma situação de crise, onde as pessoas que estavam com ele, lutando todas as batalhas, todas as guerras, queriam apedrejá-lo. Ele tomou uma posição, foi orar ao Senhor, foi clamar ao Senhor e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? Então, irmãos, nesse momento Deus nos ensina o que nós devemos fazer, qual posição nós devemos tomar perante a isso que nós estamos vivendo. O que nós devemos tomar como posição? Como servos do Senhor em meio à crise, o que nós devemos tomar de posição? Qual posição você tem tomado em meio a essa crise? Bruno, tem sido difícil, mas, irmãos, para Davi não foi diferente. Todas as pessoas, os companheiros dele que estavam ali, falaram em apedrejar ele. Tanto é que eles choraram copiosamente, choraram muito. E depois falaram, vamos apedrejar Davi. Mas Davi tomou a posição de pegar a capa sacerdotal e orar ao Senhor. E o Senhor direcionou ele e ele foi buscar aquilo que Deus direcionou. Irmãos, Deus é fiel. Deus é real nas nossas vidas. Nós precisamos entender, ter esse entendimento que Deus é real para as nossas vidas. Deus é real nas nossas vidas em momentos de crise também. Porque às vezes servir a Deus quando está tudo bem, quando está tudo legal, eu amo a Deus, tudo está dando certo, é fácil. Mas em meio às crises nós precisamos entender e a palavra do Senhor nos ensina. Porque, irmãos, em Samuel, capítulo 30, versículo 18, diz assim, Davi recuperou tudo. Vamos repetir. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Irmãos, eu quis resumir aqui.
Mas a palavra fala que eles recuperaram tudo, jumentos, tudo que eles tinham pegado, tudo. E ainda trouxeram as coisas dos amalequitas. Por quê? Davi tomou uma posição no meio da crise. Ele orou ao Senhor. Então, é isso que nós precisamos entender. Está no momento difícil, está no momento de luta, está no momento que nós não sabemos o que fazer. Porque, irmãos, Davi não sabia o que fazer também. Você acha que por que ele orou ao Senhor? Porque é o refúgio que ele tinha. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Eu sou pequeno, falho, pequenino. Eu não sei qual direção eu vou tomar. Mas ele tomou a melhor decisão, que foi orar ao Senhor. Então, nesse momento, que você possa se posicionar também, que você possa se colocar para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para falar, Senhor, por onde eu vou? Porque eu tenho certeza que Deus não vai te desamparar, porque Ele não desampara um filho seu. Como que a palavra do Senhor nos diz? Aquele que clamar a mim, te responder-te-ei, mas aquele que me clamar de todo coração. Então esse momento de crise, de dificuldade, onde está todo mundo parecendo desespero, todo mundo preocupado, todo mundo, não sei o que fazer, que seja o momento de você tomar a decisão de orar ao Senhor, de você tomar a postura de pedir ao Senhor, Pai, o que eu devo fazer, por onde eu devo ir, que caminho que eu devo tomar, me ajuda, Pai, porque Senhor, somente o Senhor é meu Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai te responder. Tenho certeza que Deus vai te dar a convicção. Ele vai te dar o direcionamento correto para você fazer. Porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Mas nós temos que acreditar. Nós não podemos desistir, parar no meio do caminho. Irmão, só se nós olharmos aquilo que nós estamos vivendo, nós vivemos várias situações no começo do ano, já começamos o ano de turbulências, de mudanças, de tristezas, de alegrias, mas você acha que Deus vai nos abandonar nesse momento? Com certeza não. Deus não vai te abandonar, irmãos, porque Deus quer fazer o melhor para nós, mas muitas vezes nós temos que passar pela crise para aprendermos a nos posicionar, para nos aproximar mais de Deus, porque muitas pessoas estão vivendo tudo bem e esqueceram de Deus, porque tem buscado tudo para a sua carne, tem buscado tudo para a sua vida, para os seus prazeres mundanos, e tem esquecido de louvar a Deus e exaltar a Deus, porque nós nascemos para louvar, nós nascemos para adorar ao Senhor, porque Ele é o único que é digno de toda a honra e toda a adoração. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. O Senhor é aquele quem cuida da sua vida. O Senhor é aquele quem guarda a sua vida. O Senhor é aquele quem está à frente. Aquele quem luta pelas suas batalhas. Então confie no Senhor. Acredite no Senhor, porque Ele vai fazer todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqui, irmãos, eu dei 2 exemplos que Davi nos ensina. O primeiro, a entregar nossas preocupações ao Senhor, orar ao Senhor e entregar aquele momento de crise ao Senhor. Ore ao Senhor. E o outro momento também foi de crise de Davi, que ele nos ensina. Quando nós precisarmos tomar uma decisão, que nós possamos orar, clamar ao Senhor, que Ele vai nos dar o direcionamento. Mas nesses dois, Davi nos ensina a acreditar no Senhor. Davi está nos ensinando, acredite no Senhor, tenha fé, porque Ele vai fazer, independente daquilo que você esteja vivendo, o Senhor vai fazer em momento de crise. Amém? Glórias a Deus. Mas aqui, irmãos, como último ponto, eu queria falar, porque Davi também nos ensina a como não fazer. Porque, irmãos, como homens e mulheres de Deus, como ser humano, nós erramos, nós falhamos, muitas vezes nós colocamos as carroças na frente dos bois, muitas vezes nós nos precipitamos, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós ficamos ansiosos, porque nós somos servos do Senhor e somos seres humanos também. Então nós erramos, e a palavra do Senhor nos mostra que Davi também errou. Porque, irmãos, nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ter fé no Senhor e saber que Ele faz em nosso favor. Mas Davi, em um momento da vida dele, no meio do caminhar da vida dele, ele tomou a decisão errada. No meio do caminhar, Davi acabou acreditando nele próprio. Ele começou a olhar para ele próprio, irmãos. E ele falhou. Ele falhou com o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. E a decisão que ele tomou acabou trazendo uma praga para muitas pessoas. Eu queria ler nessa noite para que você possa entender. A decisão que você tomar, se não for de fazer a vontade do Senhor,
pode trazer circunstância para a sua vida, para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos ler? Em 1 Crônicas diz assim: Davi disse a Joabe, 1 Crônicas 21, 2, diz assim: Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório, para que eu saiba quantos são. A pergunta que eu faço: para que Davi queria saber quantos são? Para que Davi queria saber qual era o tamanho do exército dele? Para quê? Irmãos, se você ler a palavra, se você ler o texto, Joabe, ele mandou Joabe ir lá. Aí Joabe fala: para quê? O Senhor não pode multiplicar? 10 para o Senhor não pode ser 10.000? 100 não pode ser... Então Joabe já fala: para quê? Tá alertando a Davi. Alertando, Davi, não precisa contar, porque nós já vencemos todas as batalhas, nós já vencemos todas as coisas, e não foi pela quantidade, mas foi porque o Senhor estava conosco. Mas, irmãos, o coração de Davi ali se tomou de maldade, o mal entrou na vida dele. E ele pensou que tudo, ele deixou passar para ele como se fosse ele que tivesse feito tudo, ou se fosse como a quantidade de pessoas que ele tinha que fez ele vencer. Mas, irmãos, não é a quantidade de pessoas. Não, pode ser 100 pessoas, 1000 pessoas. Mas se Deus não estiver, não adianta. Porque não é a quantidade, mas é o Senhor. Davi não venceu Golias porque foi ele que foi forte, mas foi porque o Senhor estava com ele. Davi não foi buscar o povo e tomou o povo de volta, porque não foi porque ele foi porque o Senhor estava com ele. E é isso que nós precisamos entender: o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso favor. Nós precisamos entender, porque, irmãos, nós iremos vencer. Vamos ver o que aconteceu? Em 1 Crônicas 21, 7, diz assim: essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Que ordem? Davi deu a ordem para o povo. A ordem que ele deu, Deus reprovou. Por quê? Porque ele estava achando que era ele que estava fazendo. Deus reprovou. E através da punição que Deus deu para Israel, em 1 Crônicas 21, 8, se você ler o texto um pouquinho mais, ele fala que caiu uma praga. Por quê? Porque Davi tomou a decisão errada. Porque Davi deixou de acreditar e passou a acreditar nele mesmo. As pessoas foram punidas. As pessoas sofreram em Israel por conta de Davi. A palavra diz assim, 1 Crônicas 21, 14. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. 70.000 homens morreram porque a decisão de Davi foi em acreditar nele mesmo. Não acredite que você, eu sou quem posso, eu quem faço. Não, acredite no Senhor, acredite no Deus que você serve, porque Ele vai agir em seu favor, Ele vai fazer em seu favor. Porque Davi se arrependeu daquilo que ele fez, ele reconheceu aquilo que ele fez e Deus falou: você quer cair sobre as minhas mãos, sobre os seus inimigos? Não, eu prefiro cair sobre as mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, nós temos um Deus que nos guarda, a sua infinita bondade dura para sempre nas nossas vidas. Não acredite em você, no sentido que eu posso fazer. Você precisa acreditar em você, porque você é capaz de fazer, mas com o Senhor na sua frente. Você é capaz de fazer, se você confiar no Senhor, Ele vai te dar estratégia para você alcançar além do que você imagina. Mas esse momento de crise, esse momento de tristeza das pessoas, esse momento de dúvidas, que as pessoas têm vivido, que você não venha ter dúvida, mas que você possa aprender a confiar, que você possa olhar ao Senhor e falar: Senhor, independente daquilo que eu estou vivendo, eu creio no Senhor. Independente de tudo que eu tenho passado, eu creio no Senhor. Porque, irmãos, nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos algo que muitas das pessoas do mundo não têm, que é a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra de poder nas nossas mãos e muitas vezes nós não entendemos. Muitas pessoas que não são servas do Senhor têm se beneficiado da palavra, porque têm sido fiel à palavra ali. Ela lê a palavra, acredita, muitas vezes faz coisas, recebe coisas porque elas acreditam na palavra. Às vezes não servem a Deus, mas acreditam na palavra. E nós que servimos a Deus, muitas vezes não temos vivido o que a palavra nos mostra. Então, nesse momento de crise, de luta, de incertezas, nós só temos uma certeza:
que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está na sua vida. Ele não vai te desamparar nesse momento, porque o Senhor te ama. Ele te escolheu, Ele te elegeu. Ele te escolheu por cabeça e não por cauda. Não desanime, não se entristeça o seu coração. Não deixe o mal agir no seu coração, porque Davi, ele deixou o mal agir na vida dele. Mas que você não venha se corromper, se entristecer. Não deixe os sentimentos tomar conta da sua vida, porque Deus é contigo. Amém? Que você possa crer nessa palavra, que o seu coração possa estar aberto, que os seus ouvidos possam estar abertos para receber essa palavra, porque Deus te ama e Deus cuida de você. Você não chegou aqui, até aqui, para ser um derrotado. Você não chegou aqui, até aqui, para parar, porque Deus tem promessa sobre a sua vida, porque você está fazendo a vontade dele. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você não vai morrer no meio do caminho, porque Deus é aquele quem começou a boa obra, e Ele é fiel para terminá-la. Acredite, meu irmão, glórias a Deus, a paz do Senhor, glórias a Deus. Deus é bom, irmãos. Fiquem com a paz do Senhor, que seja o Senhor tocando, visitando a sua vida, te guardando, que seja o Senhor te trazendo confiança, que seja o Senhor te trazendo cada dia mais fé, para você possa acreditar que Deus é contigo. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz do Senhor, meus irmãos.